o que que é esse Tesouro IPCA, como que ele funciona, como que é a relação dela com as taxas, qual que é o momento certo para a gente entrar nele. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo nesse tipo de tesouro, que pode ser uma ferramenta importantíssima para a composição da sua carteira de aposentadoria, tá? E se você principalmente conseguir entrar nesses momentos corretos, você vai conseguir acelerar e muito a construção do seu patrimônio, tá bom? Bom, primeira coisa, vamos entender, né, o que que é esse tal do Tesouro IPCA para quem só investe sem nem entender o que que é, ou para quem não começou ainda a escalada. O Tesouro IPCA+ é um tipo de tesouro direto, ou seja, é um título público federal, é um título do governo. Então, quando você compra esse título, você está investindo no governo nacional. Então, o governo, né, do nosso país, ele emite esses títulos que ele utiliza esse dinheiro para fazer investimentos em infraestrutura e tudo mais. Então, você está emprestando dinheiro para o governo. Aí você pode se perguntar, poxa, mas é seguro, né, ou emprestar dinheiro para o governo? É melhor investir num banco, numa ação? O que vocês têm que ter em mente assim, é que o governo ele é a fonte de fazer dinheiro, digamos assim. Então, ele em escala de segurança, ele vai ser o último a quebrar, porque ele tem o poder de imprimir dinheiro, tá? Isso não quer dizer que você não vai colocar em outros ativos, né? Na escalada a gente vai colocando outros ativos ao longo do tempo, porque a ideia é justamente a gente diversificar para minimizar o risco à ruína. Mas o tesouro, ele por ser um ativo de renda fixa, que é o início, que é mais fácil de digerir, de entender, ele consegue ser também algo que é mais seguro, tá? Que você está investindo em um local que, quando tiver uma crise, vai ser um dos últimos a quebrar. Antes do Tesouro quebrar, por exemplo, provavelmente todos os bancos quebram antes, tá? Que são entidades públicas e tudo mais, privadas, né? E eles não têm o poder de gerar dinheiro. Já o Tesouro vai causar uma inflação absurda, mas eles têm o poder de gerar dinheiro, então eles têm mais poder para honrar dívidas, tá? No caso do Tesouro IPCA, então lembra que a gente tem vários tipos de tesouro. Nesse caso em especial, é um tesouro que ele é híbrido. Como assim híbrido? Ele tem uma parte que ela é pós-fixada e uma parte pré-fixada. Ai, meu Deus, que confuso. Não é, tá? Então, quando vocês forem selecionar o tesouro, vocês vão lá, eu vou mostrar para vocês em seguida, vocês vão lá selecionar por ano. Então, tem vários vencimentos: 2029, 2035, 2045. Eu até coloquei aqui, tá? Os exemplos que estão disponíveis hoje lá no Tesouro, que são essas datas aqui. E selecionando lá, o que que vai ter? Por dia, a taxa fixa, você sempre vai ter o IPCA mais uma taxa fixa. É bem isso mesmo, o IPCA mais uma taxa fixa. IPCA mais é a parte pós-fixada, ou seja, ela não é fixa, ela vai estar sempre variando. Por isso que ela é falada pós-fixada, ela não é um valor fixo. Quando você entra nesse tipo de investimento, você não sabe ao certo quanto que você vai receber lá no futuro. Nossa, mas aí fica estranho. Não, não é. Por quê? Essa parte pós-fixada simplesmente é a parte da desvalorização do dinheiro, que é o IPCA, que é justamente a taxa de inflação. Ou seja, ele vai render a inflação do tempo. Então, por exemplo, se a inflação for 5% ao ano, ele vai render os 5% mais uma taxa pré-fixada. Então, eu tenho o pós-fixado e o pré-fixado. O pós-fixado é a inflação, então eu estou protegendo meu dinheiro contra a inflação. Então, eu estou protegendo meu dinheiro ao longo do tempo da desvalorização dele. Eu estou protegendo meu dinheiro de lá na frente, quando em 2045, por exemplo, quando eu for pegar esse dinheiro, eu ter o poder de compra o mesmo que eu coloquei no momento que eu coloquei. Por quê? Porque ele vai render a inflação mais uma taxa, ou seja, além de render a inflação, ele vai crescer mais uma taxa.
tá? Então, essa taxa é uma taxa pré-fixada. E qual que é o valor dessa taxa? O valor dessa taxa é o valor no momento da contratação. É isso que vai ser um grande diferencial para vocês entrarem no Tesouro IPCA no momento certo. É essa a análise dessa taxa pré-fixada versus o cenário econômico atual, tá? Então eu vou ensinar para vocês certinhos aonde entrar, como verificar, tá? Quais são os pontos que é importante a gente balancear para entender se está no momento certo, verificação do histórico, tá? Desse ativo. Então, ele é essa mistura de te proteger da inflação, mais uma taxa pré-fixada, tá? Então, aqui, reforçando, né? Te protege da inflação. Então, assim, gente, aqui, a inflação é uma das coisas que a gente tem que ter mais cuidado, porque, assim, não adianta render 10%, 15% se a inflação tiver em 50%. Vamos pegar um exemplo bom, infelizmente um exemplo triste, mas um exemplo real que está acontecendo agora, dos nossos vizinhos argentinos. Então, imagina que você está com um investimento lá na Argentina que rende 10% ao ano, tá? A gente conta que é um pré-fixado que rende 10% ao ano. E a inflação está em 50%. O que isso significa? Você vai colocar, por exemplo, R$ 100 no investimento, ele vai render 10% ao ano, sendo que a velocidade de desvalorização do dinheiro é muito maior. Ou seja, lá na frente, o seu poder de compra, mesmo investindo, vai ser muito baixo. Você não vai conseguir ter o mesmo poder de compra lá no futuro, porque a sua moeda se desvalorizou demais. Então, quando vocês pensam em IPCA, normalmente vem na cabeça só preço de alta de produtos, mas sempre coloca em mente que é o quanto o seu dinheiro está perdendo de valor, tá? A gente sempre tem que blindar o nosso patrimônio de inflação, para a gente poder lá na frente poder usufruir de um esforço que a gente colocou de dinheiro, mas protegido pela inflação. Ou seja, eu vou conseguir consumir lá na frente o mesmo que eu consegui consumir no momento que eu coloquei em investimento, tá? Isso que a inflação é super importante a gente colocar em ativos que blindem da inflação, e o tesouro é um deles, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre Tesouro IPCA taxa. Então, lembra que eu falei para vocês que tem a taxa pós-fixada, né, que é o que varia com a inflação, e tem essa taxinha que é uma taxa pré-fixada. E ele vai variar de acordo com a tendência da taxa de juros. Nossa, tendência de taxa de juros, e ela é totalmente diferente do valor divulgado pelo Copom. Tá? O valor divulgado pelo Copom, que é o valor que a cada 45 dias aparece muito nas notícias, o Banco Central divulgou a nova taxa de juros, tananana, ele não é bem o valor dessa taxa pré-fixada, ele vai ser um guia, mas o que vai importar mesmo é a tendência da taxa de juros, tá? Então aqui eu coloquei para facilitar, ó. Se a tendência de taxa de juros ela estiver para cima, as taxas de pré-fixado estarão maiores. Ou seja, se eu estou, por exemplo, com uma taxa hoje a 10,25, mas está com uma tendência de ser 10,50, provavelmente a taxa pré-fixada do Tesouro também vai começar a subir. Tá? Se antes estava, sei lá, em 5,6, ele vai subir para 6 e tudo mais. Então, essa taxa pré-fixada ela vai subir de acordo com a tendência da taxa de juros. Agora, se a tendência da taxa de juros ela cair, as taxas pré-fixadas estarão menores. Então, vai ser, por exemplo, se na alta a gente consegue um IPCA mais 6,5, numa tendência de baixa ele vai começar a cair, vai ser 5,5, 4. Então, essa taxa pré-fixada ela vai variando de acordo com a tendência da taxa de juros e não é exatamente o valor divulgado pelo Copom. O valor divulgado pelo Copom, eles vão te ajudar, eu vou até colocar num slide em seguida, eles vão te ajudar a ter uma sensação dessa tendência de alta, tendência de baixa, tá? Mas ele não é o valor certinho que vocês vão concretar no Tesouro IPCA. Esse valor certinho de taxa do Tesouro IPCA eu também vou te mostrar e ele é analisado no próprio site do Tesouro, que eu vou mostrar para vocês o caminho para ficar mais fácil.
Então vamos começar aqui. Nossa, que gráfico horrível! Não é, gente. Esse é um gráfico que vai ajudar muito vocês se vocês entenderem. A ideia de hoje é justamente passar o passo a passo e vocês, antes de cada investimento de Tesouro IPCA, entrarem nesse site, entrarem nesse gráfico e aprenderem a analisar, o que não é tão difícil, tá? Então a ideia aqui é eu passar algumas dicas para vocês de entendimento sobre como ler esse gráfico. Em seguida, eu vou passar o caminho certinho para chegar nesse gráfico, tá? Mas aqui, ó, vamos começar. Que é um Tesouro IPCA 2045. Então, é exatamente o print da tela do site do Tesouro para esse tipo de Tesouro IPCA mais com vencimento em 2045, tá? Que eu fiz aqui? Eu coloquei, ó, em todos os anos. Então, eu coloquei o gráfico histórico das taxas. Então, aqui, ó, estou em taxas, tá? O gráfico histórico das taxas desde do lançamento desse tesouro, né? Dessa dívida, que foi em 8 de 2 de 2017 até os dias de hoje. Por quê? Para a gente ter uma ideia de quanto que está a taxa hoje e se ela está alta ou não, tá? Se vocês, assim, por exemplo, não têm absolutamente ideia do que se é uma taxa alta ou taxa baixa, vamos criar alguns drives, algumas sensações para vocês começarem a ter as próprias conclusões, tá bom? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei as mínimas, as máximas, as mínimas em um período menor e como está o tesouro hoje. Hoje, por exemplo, né, no dia que eu fiz essa apresentação, a taxa do tesouro IPCA+, ele estava em 6,17, tá? Poxa, 6,17, ele é uma taxa boa ou é uma taxa ruim? Que eu fiz? Eu peguei, ó, lembra, todos os anos. Se você pegar o de um ano, ou de 90 ou de 30, o gráfico vai ser totalmente diferente, tá? Então eu tô vendo, não tô vendo o gráfico em lupa, eu tô vendo como o histórico desse tesouro, pra gente entender se a taxa tá boa ou não, tá? Pra gente ter uma ideia, uma sensação e colocando no nosso repertório se é uma taxa boa ou não. Eu tracei aqui uma reta para entender quantos momentos já teve acima desse 6,17. Ó, se a gente for ver, ó, é quase um pico até, ele vai acabar batendo e voltando, ó, bate e volta. Bateu aqui, ó, só duas vezes acabou saindo, que foi aqui, e uma grande parte aqui, e aqui está de novo. Ou seja, olha que só passou dessa linha mais ou menos umas duas vezes desde 2017. Então, assim, de percepção, o que vocês podem sentir? Que raramente ele chega em todos esses anos, ó, de 2017 até 2024, raramente chegou ou ultrapassou esse valor. Ou seja, pode ser que seja um momento que raramente acontece, tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês podem começar a desenvolver na cabeça de vocês. Então, Ai, perdão, deixa eu voltar aqui. Então, faz pouquíssimo tempo, somente duas vezes que ultrapassou esse valor. Então, aqui, realmente, aparentemente, está alto, tá? Quando deu esse valor aqui, ó, de 6,57, nesse período aqui, a gente estava com umas taxas de juro a maior que a gente teve nos últimos anos, que foi a de 13,75. Então, quando a gente está lá no pico de taxa de juros ou subiu bastante e agora se equilibrou, é quando provavelmente vai pagar as maiores taxas de juros, que é um dos melhores momentos. Eu vou mostrar para vocês nos outros slides como que vê essa taxa de juros e como verificar esse momento aqui, tá? Que é o pico, é quando sobe, sobe, sobe e estaciona. Isso pode ser um dos melhores momentos para se entrar no Tesouro IPCA+, tá? Aí, o que aconteceu? A gente começou a ter cortes nas taxas de juros. E esses cortes, eles são antecipados pelo mercado, que foi o que aconteceu aqui, ó. Então, ele foi descendo, descendo, o Copom foi avaliando que vai ter redução de taxa de juros, estava com uma expectativa de baixa muito grande, e o mercado
ele sempre antecipa movimentos. Então ele foi aqui para 5,38. Só que aí ele começou a subir de novo até chegar a 6,17. Ou seja, nesse exato momento, a gente está num ponto que ele é relativamente uma taxa alta. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês quais são os pontos que a gente tem que avaliar de melhores momentos. Mas aqui, relativamente na situação de hoje, ela está com uma parte de taxa alta. Então, essa é uma das maneiras que vocês podem analisar e verificar se a taxa é alta ou não, tá? Então, pega aqui, ó, verifica na data que vocês forem investir, traça uma retinha aqui, ó, bem simples, gente, bem PowerPoint, pega qualquer coisinha bem simples, traça uma retinha aqui e verifica quantas vezes já subiu desse valor, quantas vezes bateu nela. Se foram pouquíssimas vezes, provavelmente ela está alta. Vamos ver o extremo oposto, quando ela está muito baixa, que não é um bom momento para entrar. Olha aqui, o mesmo tesouro, lembra que eu falei para vocês que tem momentos que é interessante a gente entrar com mais força e tem momentos que é interessante a gente nem entrar ou entrar bem pouquinho. Olha isso daqui, em 2019, a taxa de juros paga estava em 2,87, que foi a menor histórica paga. Ou seja, ele pagava IPCA mais 2,87, que é um valor muito baixinho. Nessa época, a Selic estava em 5% e ainda com uma tendência maior de baixa. A gente estava num fluxo de tendência de baixa muito grande, e infelizmente veio o Covid e virou tudo, né? Tudo que estava tendência foi revirado. Mas naquela época, a gente estava com uma forte tendência de baixa de juros e não era um momento bom para entrar, tá? Quando a gente está com essa taxa de juros muito baixinhas, pensa que você vai ter o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então vai ser pouco, esse pré-fixado vai render muito pouquinho. Então o interessante é quanto maior a taxa, é melhor, tá? Então aqui nesse ponto é um momento que vocês quase não devem entrar ou entrar muito pouco. E o que acontece quando a taxa de juros ela tá baixa, quando o Tesouro IPCA tá baixo, tá pagando baixo? Ao invés de investir aqui, a maioria das pessoas vão para renda variável. E aí que começa a questão de ter o mercado bem aquecido e tudo mais. Por quê? Porque o mercado está pagando melhor do que o Tesouro, tá bom? Então, essa é a diferença entre um e outro. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre a tal da marcação a mercado, que eu falei para vocês que é um conceito que é muito interessante vocês entenderem. Se vocês entenderem esse conceito também vai ser assim um clique muito grande para vocês entrarem em bons momentos, tá? Então, o que que acontece? A marcação a mercado é uma correlação inversa entre taxa e preço da cota do tesouro. Quando você compra tesouro direto, você compra cotas de tesouro, você não compra um papel, você compra cotas de tesouro baseado no valor que você estimou. Então você coloca lá na sua corretora, por exemplo, R$ 100. Eles vão fazer o cálculo mais próximo da cota para comprar esses R$ 100. Então nunca vai ser o valor certinho que vocês colocarem, vai ser 101, 105, então vai depender muito do valor da cota do tesouro. E esse valor de cota, ele é muito semelhante a uma ação. Ele vai variando, ele não é um valor de cota fixo, ele vai variando. E como que ele vai variando? De acordo com a taxa. Ou seja, ela tem uma relação inversa da taxa. Se a taxa está lá em cima, o preço da cota ela está lá embaixo. Ou seja, você compra algo com valor menor e com uma taxa maior. Você consegue, com o mesmo valor, comprar mais, tá? Agora, se é o contrário, lembra quando estava lá em 2,87? A taxa está lá embaixo, o preço da cota está lá em cima. Ou seja, você paga muito caro por uma cota que tem uma taxa ruim. Por isso que não é interessante ser comprado nestes momentos de baixa de taxa, tá? Porque você vai pagar muito caro. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui no próprio gráfico como que funciona. Então, ó, é o mesmo Tesouro IPCA, agora eu peguei com o histórico de 90 dias para ficar mais claro para vocês essa diferença de preço e taxa, tá?
Ó, aqui, por exemplo, tá a taxa e aqui tá o preço. Exatamente no mesmo dia, ó, desse 6,17, olha como que estava o preço lá embaixo. Você entende? Taxa alta, preço baixo, taxa alta. Ao passo que aqui, ó, mesma coisa, ó. Aqui, nesses 90 dias, aqui tá uma base aqui de taxa que deve ser 5 e pouquinho, né? Olha como que tá o preço lá em cima. Então, esse momento certo de entrar faz muita diferença. O ideal realmente é sempre a gente buscar entrar nas maiores taxas e pagar os menores valores. E o que que é essa tal de marcação a mercado? Faz de conta que vocês conseguiram entrar exatamente nesse dia aqui, tá? Que foi nesse pico aqui de alta de taxa. E depois a taxa, você já comprou aqui, é certo que você comprou e teve essa taxa. E depois a taxa, ela começou a cair, assim, ó, começou a cair. Quando a taxa começar a cair, vai ter uma valorização disso daqui que você comprou. Então, o ideal é vocês sempre comprarem na alta quando está uma tendência de baixa, tá? Porque vocês vão conseguir ter essa questão de marcação a mercado. Vocês não vão ganhar só essa taxa de 6,17%. Além disso, vocês vão ter uma valorização de cota. O que que isso significa? O valor desse 1,59, ele vai começar a subir, ele vai estar muito, vai começar a ter muito valor. Imagina que você tem um tesouro, um papel que está pagando 6,17% em um momento que o papel hoje está sendo vendido a 6,50, por exemplo. Não, a 5,50. Imagina que todo mundo vai querer esse papel de 6,17 porque está pagando mais. Isso que é a marcação a mercado. O valor do seu papel, no momento que você pega uma taxa muito boa, ele vai começar a valorizar muito mais. Então, você vai ver na sua corretada subir alguns valores que você nem vai entender o porquê. É justamente isso, é a marcação a mercado, tá? Então, ó, se você compra com uma taxa maior e depois essa taxa cai, você tem esse ganho de marcação a mercado. Você compra um preço com uma cota menor e se a taxa cair, o preço da cota vai se valorizar ao longo do tempo. Então, essa valorização de cota ao longo do tempo é a marcação a mercado. Então, vocês vão ter um ganho muito grande quando começar a cair a cota. Mas, assim, não é fácil encontrar esse pico, assim como não é fácil encontrar a ação no menor valor, não é fácil pegar ou vender no maior valor, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ir acompanhando e criando algumas regras. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, no resuminho, de como que vocês podem criar algumas regras para facilitar essa questão do investimento no Tesouro IPCA, tá bom? Então, ó, fixando, quanto maior a taxa, menor o preço. Se a taxa cair, você tem um ganho de marcação a mercado e isso é excelente, tá? É o melhor momento para se entrar. Aqui, gente, ó, eu coloquei um passo a passo para vocês entrarem nesses gráficos que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, ó, aqui, deixa eu mostrar aqui, vocês entram no site do Tesouro e vocês vão em históricos e preços e taxas, tá? Ele vai aparecer exatamente isso, ó, tem o site do Tesouro aqui. Eles vão aparecer exatamente isso daqui. O que que vocês vão fazer? Vocês vão colocar em operação de investir, que é isso daqui, tá? Depois vocês vão selecionar aqui, ó, nesse botãozinho e vão colocar, aqui vai aparecer todos os tipos de tesouro. Tesouro IPCA 2045, 35, Educa Mais, todos os disponíveis hoje no Tesouro Direto. Você vai selecionar o tesouro que você quer analisar, tá? E depois você vai colocar aqui, ó, todos os anos para fazer aquela análise do período total desde a criação do papel. E aqui já vem no automático a questão da taxa. Se você quer analisar o preço, você clica aqui em preço. Mas o principal é sempre você analisar a taxa. Vamos minimizar trabalhos, né? Sempre foca em ver taxa. Tesouro IPCA, quanto maior a taxa, é melhor. Sempre foque em verificar taxa, tá? Analisar taxa. A partir do momento que você se acostumar com essa análise de taxa, você vai conseguir entrar nos melhores momentos, tá? E vamos agora entender um pouquinho quando que é realmente um bom momento para entrar.
Ao longo desses slides eu já fui falando para vocês um pouquinho quando que é o melhor momento para entrar e tudo mais, mas assim, de uma maneira prática, um ponto que é muito importante a gente entender é essa tendência de alta e de baixa de juros. Como que a gente pode analisar, né? Eu não entendo nada de juros. Como eu vou saber se está lá em cima ou lá embaixo? Aqui eu coloquei um print, isso daqui está no Banco Central, tá? Isso daqui, ali, se você for lá, taxa de juros do Banco Central, você vai chegar até este gráfico aqui, e ele vai colocando a série histórica, ó, desde 2014. Então, aqui dá para ver o que que é uma tendência de alta e uma tendência de baixa. Gente, quando um negócio é muito óbvio, que até as pessoas que não entendem nada sobre gráfico conseguem entender, aí fica fácil, ó. Então, aqui, ó, alta, certo? Aqui, baixa. Isso que é tendência de alta e tendência de baixa. Visivelmente, a gente consegue ver que aqui está subindo e aqui está caindo. Hoje, a gente está exatamente aqui, em 10,50, tá? Então, a gente está com uma tendência de baixa. E aqui a gente estava com uma tendência de alta, tá? Aqui foi o pico dos últimos tempos, ó, que ficou em 13,75. Então, analisando por aqui, qual que foi um dos melhores momentos para se entrar no Tesouro IPCA+, que deu aquelas taxas que ultrapassou o que está hoje? Foi justamente quando estava nesses 13,75. Quando bateu os 13,75 e continuou nas próximas divulgações, eu acho que ficou umas 4 divulgações seguidas, 13,75. Quando começa a ficar o mesmo valor que está lá alto, é um bom momento para entrar. Então, faz de conta que foi subindo, foi subindo, foi subindo. Aqui é um momento muito delicado, porque se você pega a tendência de alta, mas pega logo no começo, você não sabe até onde vai subir. Então, nesse momento, é bom vocês colocarem um teto, assim, ó, eu só coloco acima de tanto um valor X, que eu vou ensinar nos próximos slides. Mas assim, quando começa a subir, 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 tá em 2 dígitos, e aí tem essa paradinha, uma sequência de divulgações com um valor alto é um excelente momento para vocês entrarem, tá? E aí, desse momento alto, ele começou a cair. Então, a gente sempre tem que observar essa tendência versus os gráficos lá do Tesouro Direto, porque não é esse valor certinho que vai aparecer lá, não tem nada a ver, mas ele é tendencioso de acordo com a tendência mesmo de alta ou queda de juros. O que está acontecendo nesse exato momento? Não está com uma tendência aqui de queda? Visivelmente está com uma tendência de queda. Mas o que acontece? Essa tendência de queda, ela está começando a diminuir o ritmo. Como que a gente pode ver isso? Ela estava vindo de uma sequência de meio ponto de queda, 0,75% de queda, e agora no último foi de 0,25% de queda. Ou seja, diminuiu a velocidade de queda. Outro ponto, nas divulgações do Boletim Focus, já está vindo com IPCA mais alto e com Tesouro Selic mais alto. Ou seja, esses são indicativos de que essa queda ela não vai ser tão acentuada assim, ela vai começar a ficar mais devagarzinho ou até ficar lateral, tá? E o que que aconteceu? O mercado antecipa. As taxas de juros do IPCA começaram a subir loucamente. Então, nesse momento aqui que começou a diminuir muito pouco, as taxas de juros foram lá para cima. As taxas dos tesouros pré-fixados começaram a subir muito. Então, nesse exato momento, pela questão da tendência de baixa não estar sendo tão impactante como era esperado, os juros começaram a subir de novo. Por isso que a gente consegue ver, deixa eu voltar aqui, ó. Por isso que a gente consegue ver aqui, ó, tá vendo? Ele descendo, aí sobe um pouquinho, desce, ó, e começou a subir de novo. Por quê? A expectativa que todo mundo tinha de descer a taxa de juros numa velocidade maior não está acontecendo. E aí está tendo uma valorização de novo da parte pré-fixada do Tesouro IPCA. Ou seja, esse 6,17 é muito raro de acontecer neste momento que estava em queda de juros, tá?
Então, aqui, ó, esses momentos aqui que estão acima são momentos interessantes para analisar uma entrada maior, tá? Então, esse é a questão da tendência de taxa de juros, tá? Quando chega aqui num ponto muito alto, que visivelmente está taxa de juros, como que você sabe que a taxa de juros é alta? Passou de 2 dígitos, está alto. E assim, você vai ouvir um monte de gente reclamando. Principalmente quem tem dívidas, varejistas que têm muitas dívidas, vão estar reclamando muito. Então, isso naturalmente vocês vão conseguir entender que a taxa de juros está alta, a economia começa a brecar e tudo mais, tá? Então, isso é a taxa de juros alta. Nesse momento aqui são um dos melhores momentos para entrar. E aí aqui talvez esteja surgindo uma oportunidade porque a Selic, em vez de cair, ela está caindo menos e está com uma tendência de voltar a subir, talvez, né? Se começar a ter muito gasto público, começar a ter um descontrole das finanças do governo, isso pode acarretar em muitas coisas ruins, infelizmente, tá? Então, é, outro ponto aqui, ó, é analisar o gráfico no Tesouro, máxima histórica nos últimos meses. Então, vocês vêm, entra aqui, verifica como que tá, né, a tendência de alta ou de baixa aqui da meta da Selic. E depois, ó, então aqui, o que que a gente observou se fosse hoje? Que está em 10,50, ela diminuiu menos do que era previsto. E aí a gente entra aqui e seleciona todos os anos ou o último ano para a gente analisar o quanto que está alto ou não. Se eu for em todos os anos, eu consigo ver que são poucas vezes que ela passou dessa linha que está hoje. Agora, se for no último ano, ó, está sendo a maior taxa do último ano, ou seja, está sendo a melhor oportunidade de entrada em um ano. Em um ano, nunca chegou a 6,17%. Então, nesses momentos, é um momento bom para fazer um carrego maior, tá? Ao passo que se você pegasse aqui, ó, tá vendo? Aqui seria um momento de você fazer um carrego um pouquinho menor para ter oportunidade de fazer um carrego maior aqui quando a taxa de juros está alta,